Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma diquinha aqui de cálculo 1. A dica de hoje é sobre divisão de polinômio. Nós vamos precisar em alguns problemas de limite. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui apenas para explicar para você como é que você faz divisão de dois polinômios. Beleza, vou fazer divisão de dois polinômios e pronto. Não vou fazer limite aqui não. Depois eu vou postar uns exercícios lá sobre limites, né? E se você encontrar alguns na lista, essa diquinha que eu vou fazer aqui vai te ajudar bastante. Vamos lá. Quando eu quero dividir um polinômio, divisão de polinômio, a, a técnica, a base da técnica é muito simples. Eu acho que às vezes é até mais simples que divisão numérica. Ó, você vai ter um polinômio, veja bem, vai ter um polinômio aqui, vou colocar aqui an xn mais an menos 1 xn menos 1 e no expoente, né? Até ó, A0, A1, x mais, vou arrastar esse cantinho, mais A0. E aqui você vai ter um polinômio, outro polinômio, Pm, xm, mais Pm menos 1, xm, Pm menos 1, P1x, P0. Muito bem, o que você vai fazer? Preste atenção. Vai colocar aqui, eu vou fazer uma só para você entender. Você vai colocar aqui, o primeiro elemento que você vai colocar aqui, você vai colocar um termo de modo que este termo que você colocar aqui vezes o termo primeiro vai ser exatamente igual o termo primeiro que está do lado de lá. Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui com essas letraiadas toda que está aqui. Em primeiro lugar, para a gente efetuar essa divisão, né, o n vai ter que ser maior do que o m, correto? Então, ou seja, vamos supor que para eu chegar até o n, esteja faltando, sei lá, x, vamos colocar assim, p unidades. O que eu estou querendo dizer? Querendo dizer o seguinte, os graus de polinômios são números inteiros. Então, ou seja, se eu pegar o m, somei 1, somei 2, somei 3, somei 4, somei 5, uma hora ele vai chegar no n. Uma hora ele vai ser igual ao n. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, suponha que falta uma quantidade p, né? Ou seja, se eu pegar m mais p, vai ser igual exatamente o n. Pronto, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, olha lá, ó, eu vou colocar aqui a n sobre bm vezes x elevado a p. Olha só, hein? Em primeiro lugar, por que eu fiz isso? Porque na hora que eu multiplicar a n sobre bn vezes bn, vai cortar o bn com bn aqui, tá vendo? Vai sobrar só o an. Na hora que eu fizer x elevado a p vezes x elevado a m, veja, x elevado a p vezes x elevado a m. O produto desses fatores aqui, ó, produto de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. M mais P. Só que eu estou falando, M mais P vai dar exatamente quem? N. Então, esse resultado aqui, ó, é a mesma coisa que x elevado a n. Bom, então, ou seja, multipliquei isso por isso, olha lá, o Bn cortou com Bn, com AN, x elevado a P vezes x elevado a m, deu x elevado a n. Então, o resultado disso aqui deu AN x elevado a n. Então, você vai passar esse resultado para o outro lado e vai trocar o sinal. E aí, veja só o que vai acontecer. Aí, depois você vai pegar esse número que está aqui, vai multiplicar pelo segundo, pelo terceiro, até o último. Perceba que cada um que você multiplicar, você vai levar para o outro lado trocando o sinal, tá vendo? Você vai trocar o sinal. Depois você vai dar um traço e vai somar a parte de cima com a de baixo. Aqui você vai cortar esse do cantinho e vai baixar o termo de x elevado a n menos 1, o número que aparecer aqui, tá vendo? Os termos de x elevado a n menos 2, taranã, até acabar. Depois, o que você vai fazer? O próximo que você vai encaixar aqui, eu vou multiplicar de novo por esse do cantinho aqui. Ele tem que ser igualzinho o que ficou aqui.
Tem que ser igualzinho o que está aqui na pontinha aqui, tá vendo? Para que na hora que eu multiplicar, eu vou passar para o outro lado, vou trocar o sinal e fazer tudo isso de novo. Bom, aqui ficou bem esquematizado, só tudo com letra e tal. Bom, mas aqui eu te dei a ideia-chave. Ah, um outro detalhe. Eu vou fazendo isso até quando? Até que o grau, aqui, ó, até que o grau que aparecer aqui, ó, até que o polinômio que ficar aqui, o grau dele seja menor que o grau do divisor. O grau aqui é m. Se eu chegar a um grau aqui que for menor do que m, acabou. Beleza? Aí nós vamos chamar esse último polinômio que terminou aqui de resto, polinômio resto. E é claro, mais uma outra importante informação quando nós realizamos a divisão. Você vai ter um polinômio que a gente vai chamar de dividendo. Este polinômio aqui que nós vamos chamar de divisor. Este polinômio aqui que nós vamos chamar de quociente. E aqui o polinômio que nós vamos chamar de resto. É importante você se atentar para a equivalência dessas informações. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto. Então, isso aqui é uma equivalência também muito importante quando nós resolvemos divisão de polinômio. E outra coisa, quando o polinômio resto for zero, a gente diz que a divisão é exata. Beleza? A divisão do polinômio D maiúsculo pelo D minúsculo é exata e o quociente aqui. Muito bem. Vamos a um exemplo para você entender o que eu estou falando. Imagina então que o polinômio do divisor ali seja, vou colocar aqui, x ao cubo mais, eu vou até colocar mais aqui, né? Ó, vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar aqui x à quarta mais 3x ao quadrado, não, 3x ao cubo. Vou colocar assim, 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6x menos 8. E o polinômio do divisor aqui, ó, seja x ao quadrado mais x menos 1. Então, eu quero saber qual é o resultado da divisão de D por P. Qual é o quociente e será que vai ter um resto? Então, vamos lá, vamos fazer. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vai lá, ó, coloca, nós vamos pegar o polinômio D, tá vendo aqui o polinômio D? Pega o polinômio D, coloca ele aqui, vai caber aqui não. A gente vai dar um jeitinho aqui, ó, uma espremidinha. Ó, diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Então, aqui, ó, achou aqui. Vamos colocar aí, ó, tá bom. Agora eu vou pegar o polinômio divisor, ó, polinômio divisor, e vou colocá-lo aqui. De acordo com aquela prévia que nós fizemos lá na introdução aqui desse vídeo, veja, aqui tem 1, tá vendo? Tá escrito, não tá aparecendo, mas é 1. Aqui também tá 1, tá vendo? Eu podia ter até dramatizado um pouco mais, né? Não tem problema não, lá pelo meio isso aqui vai acontecer. Aqui tá 1, aqui tá 1. Então, veja, eu vou ter que colocar aqui alguma coisa que, multiplicado por x ao quadrado, dê exatamente x à quarta. Primeiro eu dou o tratamento numérico. Aqui é 1, lá é 1. Então, tá tudo certo. Então, é 1 mesmo que eu vou pôr aqui. Vamos supor que aqui tivesse 2, tá? E lá tivesse 1. Bom, quem que eu tenho que multiplicar por 2 para aparecer 1? Meio. Aí eu vou botar meio. Meio vezes 2 aqui, ela ia ficar 1 de lá, tá vendo? Vamos supor que fosse o contrário. Vamos supor que lá tivesse 3 e aqui 1. Eu vou botar um 3 aqui, porque 3 vezes 1, 3. Fica igual de lá, tá vendo? Da ponta. Tá, então, como é 1, eu vou manter o 1 mesmo. Agora, qual a letra que eu vou colocar? Bom, é uma letra que se eu multiplicar por x ao quadrado, dê x à quarta. Então, é aquilo que eu falei. Quanto que está faltando para eu multiplicar o x por esse x para dar x à quarta? Está faltando 2 unidades no expoente da letra que eu vou pôr aqui, que é x. Ou seja, se eu colocar x ao quadrado, veja, x ao quadrado vezes x ao quadrado, vamos lá. 1x ao quadrado vezes 1x ao quadrado dá 1x à quarta, igualzinho o que está na pontinha lá. Aí eu vou transferir esse resultado para cá com o sinal trocado. Agora vou continuar a multiplicação com os outros termos. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, 1x ao cubo. Eu vou passar ele para lá com o sinal trocado, menos 1x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1. Então dá menos x quadrado.
Eu vou passar ele para o outro lado, ele vai ficar mais x quadrado. Repare que ele vai ficar letra debaixo de letra, lá, o grau 4, grau 3, grau 2. Então, x... E essa manobra toda que você está fazendo é para sempre cortar esse termo aqui, ó, da pontinha, tá vendo? Sempre. Então, vamos lá, ó. Continua lá. 2x ao cubo menos x ao cubo, 1x ao cubo. Menos 4x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar menos 3x ao quadrado. E abaixa esse, baixa esse. Tá vendo? Não é difícil de fazer, veja. Vou repetir o processo. Vou colocar aqui um número, letra, de forma que multiplicado por esse aqui dê exatamente o da ponta. Coincidiu de novo o 1, tá vendo? Não tem problema? Vou colocar um 1, que tá lá. Lá tá x ao cubo. Aqui eu tenho x ao quadrado. Então tá faltando o quê? X. 1x vezes 1x ao quadrado. 1x ao cubo. Foi pro lado de lá, trocou o sinal. Lá, 1x ao cubo. Não precisa ficar escrevendo 1x não, tá? Eu tô colocando aqui só porque é questão didática, tá? Na prática, 1x é a mesma coisa que você escrever x, tá? Então tá, continuando. X vezes x, x ao quadrado. Você passou para o outro lado, menos x ao quadrado. Ele sempre vai trocado. Ó, x vezes menos 1, menos x, foi para o outro lado, mais x. Certo? Sempre vai para o outro lado com o sinal trocado. Ó, faço isso para cortar sempre da ponta. Cortou? Continuando aqui, ó, menos 3x ao quadrado, menos x, menos 4x ao quadrado. 6x mais x, 7x. E baixo 8. Veja. Tá lá, x ao quadrado aqui, tá vendo? Tá x ao quadrado. Aqui eu já tenho x ao quadrado, tá vendo? Então, eu vou colocar só número, tá vendo? Menos 4 lá. Aqui tá 1, então eu vou colocar menos 4. Por quê? Eu não vou colocar letra, porque já tá x ao quadrado aqui, lá tá x ao quadrado. Menos 4 vezes 1, x ao quadrado, dá menos 4x ao quadrado, e passa para o outro lado e troca o sinal. Menos 4 vezes x menos 4x, passou para o outro lado, mais 4x, correto? Menos 4 vezes menos 1, mais 4, que passou para o outro lado e ficou menos 4. Correto? Agora vamos somar a de cima com a de baixo. Cortou aqui. E aqui eu tenho, ó, 7x mais 4x aqui, 11x, tá vendo? Menos 8, menos 4, menos 12. Veja, e agora? Agora acabou. Por quê? Que polinômio que está aqui? Um polinômio de grau 1. Qual que é o polinômio do divisor? Grau 2. O grau do polinômio que eu estou aqui é menor que o grau do divisor. Então, acabou a divisão. Esse aqui é o resto. Então, eu tenho dividendo, divisor, quociente e o resto. Se eu quiser usar essa relaçãozinha aqui, ó, que você viu aqui, ó, que o divisor é o dividendo, ó, o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto, então nós podemos concluir que, vou tirar uma cópia desses dois aqui, ó, como nós sabemos que se eu tenho dividendo, divisor, quociente, resto, o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Então, quem que é o nosso dividendo? Esse polinômio grandão aqui, ó. Eu vou até diminuir ele de tamanho, senão não vai caber. Ó. Esse é o nosso polinômio dividendo. Quem que é o nosso divisor? Esse aqui, ó. Então, dividendo é igual a divisor vezes o quociente. Qual que foi o quociente que nós encontramos? Esse aqui, ó. Esse foi o quociente. Ó, diminuir ele um pouquinho de tamanho. Esse foi o quociente. Ó, vou colocar um parêntese aqui. Mais o resto, que foi 11x menos 12. Então, quer dizer o seguinte, que este polinômio aqui é igual ao produto deste por este mais este. Se você fizer o produto aqui e somar com este, ele tem que voltar nesse daqui. É até uma forma de você verificar se você acertou a continha. Nós não vamos fazer isso aqui não, porque isso é uma tarefa bem simples, você pode fazer aí na sua casa, tá bom? Então, é isso. Com este exemplo, eu acho que você entendeu aí como é que faz. Tudo bem, antes de eu encerrar o vídeo, eu vou fazer um outro aqui. Só um próximo exemplo aqui, ó.
Vamos imaginar que tivesse assim, ó, x à quinta, vou colocar aqui um 2x à quinta, mais 4x ao cubo, menos 2x, mais 1. Tá vendo? Esse aqui vai ser o meu polinômio, o polinômio D lá do divisor. Tá vendo? O polinômio D do divisor. E o meu polinômio desculpa, dividendo, né? E o divisor vai ser esse aqui, ó. Eu vou colocar assim, x mais, vou colocar assim, x ao quadrado mais 2, por exemplo. Tá vendo? Observe que o polinômio D está faltando termos, aqui está faltando o termo de grau 4, aqui está faltando o termo de grau 2. Observe que esse aqui está faltando o termo de grau 1, tá vendo? Inclusive eu vou colocar até assim, ó. X ao cubo mais 2. Só assim, tá vendo? É um polinômio de grau 3. Está faltando o termo, então, de grau 2 e de grau 1. Como que nós montamos esse diagrama de chave aqui, ó? Vou pegar uma cópia dele aqui. Como que nós montamos? Você tem que ficar atento para uma coisa que é muito importante. Veja, eu vou colocar, tá vendo? Se eu colocar o polinômio aqui do jeito que ele está aqui, nós vamos ter um pequeno probleminha. Quando você já tem experiência, não tem problema não que você consegue resolver. Quando você não tem experiência, isso acaba ocasionando erros. Veja, a x ao cubo aqui, igual nós comentamos, eu vou ter que colocar aqui algum número e letra, de modo que vezes x ao cubo dê exatamente o que está lá na pontinha. Como tem um 2 lá, eu vou botar um 2 aqui. Como aqui é x ao cubo, lá é x à quinta, eu vou botar x ao quadrado. Então, você vai lá, ó, 2x ao quadrado vezes x ao cubo, 2x à quinta. Passo para lá, menos 2x à quinta. Aí você vem 2x ao quadrado vezes 2, 4x ao quadrado. Você passa para o lado de lá, se você coloca aqui, ó, né, menos 4x ao quadrado, dá uma zebrinha aqui, ó, tá vendo lá, ó? Esse termo aqui é de grau 2, esse aqui é de grau 3, e aí, como é que faz? Não tem problema nenhum. O de grau 3, ele só se relaciona com o de grau 3, o de grau 2 só com o grau 2. Então, você vai cortar aqui, vai baixar o 4x ao cubo, vai baixar o 4x quadrado, tá vendo? Menos 2x mais 1. Mas você está vendo que corre um grande risco de você errar, você chegar aqui e esquecer que esse aqui é x ao cubo, esse aqui é x ao quadrado e, por exemplo, neste caso aqui, cortasse, fizesse a operação, aí você estaria cometendo um erro. Então, como que você faz para isso não acontecer? Para não acontecer de você se equivocar aqui e cometer um erro. Por isso que eu falei, quando você tem experiência, isso aqui você resolve, não tem problema. Igual eu arrumei aqui, tá vendo? Aí eu vou lá e continuo a divisão. Mas você que está aprendendo, fala assim, pois é, e tem uma maneira de eu fazer para não correr o risco de cometer esse erro aqui? Falei, tem. Bom, qual vai ser a questão? A questão vai ser o seguinte, ó, deixa eu apagar esse pedacinho aqui, eu vou fazer de novo. Qual vai ser a estratégia que você vai adotar? Você vai escrever ambos os polinômios. Eu tirei o polinômio daqui, né? Deixa eu voltar com ele. Você vai escrever ambos os polinômios, o divisor e o dividendo, na forma completa. Como assim na forma completa? Tendo todos os graus presentes. Ah, mas não tem x à quarta. Tudo bem, você completa com zeros. Então, você vai fazer assim, ó. Tem x aqui, ó. Vou até deixar aqui. Aliás, vou até apagar aqui que eu vou escrever de novo. Ó, tem x à quarta aqui no polinômio D? Não, não tem. Então, eu vou completar com zero. 0x à quarta. X ao cubo tem. 4x ao cubo. X ao quadrado tem ela? Não tem. Então, eu vou completar com zero. 0x. O 2x tem, menos 2x, mais 1. Ok. No polinômio do divisor, mesma coisa. X ao cubo tem. Tem o termo de x ao quadrado? Não, então completa com zero. X ao quadrado. Tem o termo de x? Não, não tem. Então completa com zero. E mais 2. Pronto. Está em ordem. Olha lá, ó. Termo de grau 5, 4, 3. Aqui é 2, né? 2, 1, grau 0. Termo de grau 3, 2, 1, 0. Certinho. Termo de grau 0 aqui. Então, agora eu vou fazer o que eu tinha feito aquela hora. De novo, 2x ao quadrado vezes x ao cubo, 2x à quinta. Passou para lá, trocou o sinal. Agora, olha como é que dá certinho, ó. 2x ao quadrado vezes 0x quadrado. Veja, 2 é 0, 0. 0, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. 0x à quarta.
Você passou para lá, vamos colocar menos 0, mas não faz diferença não, tá? Mas só para a gente manter o ritmo aqui. Ó, 2x² vezes 0x. Veja, 2 vezes 0 é 0. X² vezes x² foi para lá, menos 0, x². Mas aí fica lá, ó, grau 5 dividido de grau 5, 4 dividido de 4, 3 dividido de 3, tá vendo? 2x² vezes 2, 4x², que foi para lá, menos 4x². Aí você dá o traço. E olha lá, ó, o do cantinho aqui cortou, como era, foi programado para isso. Agora aqui, ó, 0x², menos 0x², 0x². Neste caso, tá? Quando você zerou aqui, você matou o grau 4 aqui. Não precisa nem descrever. O grau 4 sumiu aqui, ó. Tá vendo? Neste caso aqui, o grau 4 sumiu. Agora aqui, ó, 4x². Aí você não vai precisar trazer ele não, tá? Só manteria se tivesse um número aqui. Um número diferente de 0. Igual aqui, ó, 4x³ menos 0x³, 4x³. 0x² menos 4x² menos 4x². Menos 2x mais 1. Muito bem. Quem que eu coloco aqui? O número que está lá é 4, então vai ter que ter um 4 aqui. Lá está positivo, vou pôr positivo aqui. Lembre-se que aqui vai ficar igualzinho de lá, porque quando eu passo para lá eu troco o sinal. 4. Aqui está x², lá está x². Então não preciso colocar letra nenhuma. 4x², 4x² foi para lá, trocou o sinal. 4 vezes 0x², 0. 4 vezes 0 é 0. 0x² foi para lá, 0x². 4 vezes 0, 0x. Passou para lá, 0x. 4 vezes 2, 8. Passou para lá, menos 8. Dá o traço e realiza a operação. Vamos lá? Ó, vai cortar isso aqui, como foi programado. 4x² negativo, né? Menos 4x², menos 0, menos 4x². Menos 2x, menos 0, menos 2x. 1, menos 8, menos 7. Bom, acabou, né? Por que acabou? Esse polinômio é de grau 2. O polinômio divisor é de grau 3. Quando o polinômio daqui é o grau menor que o do divisor, acabou a divisão. Então, veja. Agora, na hora de... Aqui acabou a divisão, mas eu vou remontar igual eu fiz aquela hora. Na hora de remontar, você não precisa de carregar o polinômio completo, não. Você só completa igual eu coloquei aqui para facilitar a divisão, para ficar grau debaixo de grau. Só por isso. Agora, na hora de juntar as peças, não precisa. Na hora de juntar as pecinhas aqui, ó, eu tenho que este polinômio, olha lá, o polinômio do divisor é igual este aqui, olha lá, divisor, dividendo, divisor, vezes o quociente. Quem que é o quociente? 2x² mais 4 mais o resto. O resto aqui, ó, menos 4x², menos 2x, menos 7. Beleza? Então tá aí. Se você multiplicar isso daqui e somar, você vai ter exatamente isso daqui. Mas aqui eu estou desfragmentado. Eu fiz a divisão certinha, dividi este polinômio por esse. Beleza? Então é isso aí. Essa é a divisão de polinômio. Em outro vídeo eu gravo uma outra divisão que a gente faz, que é o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Como ele tem uma pequena restriçãozinha lá, só para um determinado caso, então eu vou gravá-lo em outro vídeo. Tá bom? Então esse vídeo de hoje fica por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá.